agora vamos conferir o clipe especial do Viva Cultura que a nossa produção preparou para hoje. Dois caminhos não posso seguir, não quero mais viver assim. Eu sei que é duro o caminho da cruz, mas quero seguir a ti, Jesus. Minha vida está sem direção, eu preciso tomar decisão. Mascarado não dá mais pra viver. Deus sonda meu coração, sonda os meus passos, conheces o meu viver, sabes tudo de mim, de ti nada posso esconder. Quanto eu te procurei, sem saber onde te encontrar, mas agora posso entender. Eu sou teu templo, vive dentro em mim estás. Bem mais que o ar que eu respiro, é de ti, Jesus, que eu preciso. Sou dependente deste amor, pra te servir estou ao teu dispor, diante do teu altar. Minha vida eu quero derramar, não posso jogá-la fora, pois naquela cruz custou tanto pra me dar-la. Sinto tua presença e o teu amor. Eu me entrego sem dúvidas, pois a ovelha conhece o pastor, o bom pastor. Sondas meus passos, conheces o meu viver, sabes tudo de mim, de ti nada posso esconder. E o quanto eu te procurei, sem saber onde te encontrar, mas agora posso entender. Sou teu templo, vive dentro em mim estás. Tu és presença, vive em mim, e eu te obedeço. E agora nós vamos assistir a mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós temos um problema muito sério que sempre aparece nas discussões de família, nas discussões também no judiciário, questão de herança, questão de bens, quantas situações que aparecem continuamente. Grande parte de vários processos são questões de herança. Quantas famílias são divididas, separadas, quando se trata da questão de herança. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, é claro que existem os direitos, as pessoas têm direito também às heranças, mas a que está por baixo de tudo isso é a ganância. Ou seja, eu não sou capaz de repartir com o outro, eu quero só para mim. Quantas vezes as pessoas utilizam também
as influências políticas para poder fazer com que o seu processo ganhe, para que domine um pouco o seu próprio interesse. Enfim, são tantas situações, né, de influência, de brigas, de divisões, que nos fazem pensar que, claro, existe o judiciário para isso, para julgar entre o direito de um e o direito do outro, mas o grande problema está antes disso. Ou seja, nós não conseguimos conciliar as coisas, conversar, se entender um com o outro, porque cada um quer mais para si, cada um quer o mais, quer que todas as coisas vêm para si em detrimento do outro. Não importa o outro, as suas necessidades, não importa ajudar o outro, nem tampouco dividir de maneira equânime as questões. A palavra de Deus para nós hoje fala sobre esse assunto. Ou seja, é uma palavra que nos chama à conversão, à mudança de vida diante dessas várias situações. O Evangelho de Lucas 12, 13 a 21, nesse último dia do mês de julho, último domingo também, que alguém no meio da multidão reclamou com Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta herança comigo. Ou seja, o meu irmão quer ficar com toda a herança e não quer repartir comigo. E Jesus respondeu: quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? E Jesus então vai partir para antes de ser a questão do julgamento, da divisão de bens. Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Ou seja, caríssimos irmãos e irmãs, a questão da repartição de herança e da briga, porque ambos querem para si a maior parte. Cada um quer para si as coisas, a ganância que está no coração. Eu quero mais. E nós sabemos que hoje, justamente, a justiça anda cheia de processos, cada um querendo, né, tanto indenizações, hoje com indenizações milionárias, as mais variadas, mesmo com mentiras que existem, né, estão sempre atrás de várias questões e que não é fácil para o judiciário julgar tantas questões que são colocadas hoje. Portanto, o Evangelho vai dizer que isso faz parte da ganância do ser humano, da vida do ser humano, da ganância. E Cristo vai contar, portanto, uma história sobre isso. Ele vai dizer justamente sobre isso, né? A vida de um homem não consiste na abundância de bens, não é por ter mais bens que eu vou ser feliz. Tem quantas pessoas ricas que são tristes, que são infelizes, não é? A terra de um homem rico deu uma grande colheita. E ele disse: o que eu vou fazer? Já não tenho nem de guardar mais tanta coisa que eu tenho. Vou derrubar o celeiro que eu tenho, fazer maiores para guardar o meu trigo junto com os meus bens. Eu já agora posso descansar em paz, porque eu reservei justamente para muitos anos os bens. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas fala Jesus: e aí? Nessa noite você morre. Nessa noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que você acumulou? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo e não é rico diante de Deus. Mais claro do que isso é impossível, meus irmãos e irmãs. Nós juntamos tesouros nesse mundo, brigamos, fazemos processos. Quantas pessoas nos seus vários processos que vão fazendo acabam morrendo nesse meio do caminho, e acabam não levando nada. E quantos que ganharam o processo, mas dele a pouco também acabaram morrendo? E aí, para quem fica tudo isso? Ou seja, a ganância de ter os bens. Me recordo de uma vez que tivemos algumas dificuldades no Brasil, onde todo o saldo das pessoas foi retirado. Quantas pessoas ficaram desesperadas, alguns até morreram do coração, quando viram que não tinha mais aquela segurança dos bens. Se foi certo ou não o que fizeram, é outro problema. Podemos questionar aquilo tudo. Mas, ou seja, nós colocamos a nossa segurança nos bens. A leitura primeira desse domingo, meus irmãos e irmãs, o 18º domingo, fala do Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade.
Um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. E resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, ocupação, tormento, nem mesmo de noite repousa seu coração. O Eclesiástico fala com clareza, ou seja, trabalhou a vida inteira com inteligência, competência, sucesso, mas depois deixa tudo para outro vai fazer. Acabou não vivendo, não convivendo com a família, com as pessoas, não tendo tempo de lazer, muitas vezes, acumulou para uma segurança que depois acabou não utilizando, ficou tudo por aí. Portanto, a palavra de Deus para nós, meus irmãos e irmãs, é que sim, existem processos, e o judiciário está aí para fazer e julgar as questões, os vários direitos das pessoas, mas muitas vezes estamos sendo enganados por uma sociedade que fala que a vida da pessoa e a alegria e a paz da pessoa está na abundância de bens, como se isso fosse a solução. Claro que nós não podemos, com isso, justificar a pobreza, justificar a necessidade, as injustiças que existem, porque nós só sabemos que temos certeza que cada um tem direito a uma vida com dignidade, casa, trabalho, lazer, escola, saúde, tudo isso faz parte da vida. Ou seja, nós sabemos que isso não justifica as injustiças, que devemos lutar para que a justiça aconteça, para que cada um tenha realmente a sua dignidade respeitada. Porém, além da questão da justiça, da dignidade respeitada, das brigas judiciais, nós vemos que em muitas situações nós estamos com o coração ganancioso. Os assaltos que se fazem muitas vezes, que tem a pessoa rouba do outro, mata o outro, no fundo deseja coisas que não é que a pessoa vai ser feliz com aquilo, né? Pelo contrário, além de fazer outros infelizes, mas também não a torna mais feliz. Porque a vida do ser humano, é claro, tem que ter sua dignidade, casa, trabalho, teto também, a sua vida também com saúde, com estudo, com escola, mas ela é muito maior do que isso tudo. Do que adianta o acúmulo de bens se eu não tenho a verdadeira vida? Não só depois da morte, mas agora já aqui, como é que eu posso estar tendo um sentido para a minha vida, para a minha existência? Depois, é claro, o dia que a pessoa se vê muitas vezes sem muita solução, numa doença, numa dificuldade, e vê que ela tem bens, mas não resolve o seu problema com os bens que tem, ela se revolta porque acha que a vida não tem sentido, porque acumulou bens, mas não pôde comprar toda a sua saúde, ou então a sua cura, e muitas vezes sabemos que chega um momento em que, por mais bens que se tenha, a fragilidade humana e o desgaste da vida humana vai acontecendo. Portanto, a palavra de Deus hoje é um questionamento muito sério para nós sobre o sentido da nossa vida, que é de um lado, sim, a dignidade humana, com os bens, casa, saúde, trabalho, enfim, tudo que é necessário, mas não é nisso que está toda a nossa vida, que eu posso ter tudo e ser infeliz, basta ver as depressões, as dificuldades que existem, que têm levado as pessoas a fazer experiência da sua infelicidade, e quantas situações que existem que levam as pessoas justamente a fazer e a cometer absurdos, tanto contra os outros, contra si mesmo também. Vemos que grande parte das pessoas que tiram sua própria vida não é porque não tenha bens, né? Porque às vezes pode até acontecer alguma situação assim, mas grande parte são por outros motivos, até bens. Alguns hoje gastam dinheiro para poder, dentro de uma certa realidade, uma cultura de morte que se instalou na sociedade, de tirar a própria vida por razões médicas, razões muitas vezes sentido da própria vida, e gastam dinheiro para poder tirar a própria vida. Portanto, é para nós uma pergunta muito séria e que nos faz infelizes muitas vezes brigar com a família, dividir com as pessoas e tentar influenciar para a solução ser a meu favor. Nós vemos justamente a dificuldade da ganância
E muitas vezes a pessoa vê com os olhos, com o cifrão em cima dos olhos, tentando justamente, né, levantar falsidades, situações a mais diversas. Hoje está muito em voga hoje isso, né, para tentar acumular bens, que não vai fazê-la feliz. Uma coisa é ter a dignidade humana de ter o necessário para a vida, isso faz parte justamente da doutrina social da igreja. Outra coisa é ter a ganância que leva a tantas ações de divisões, de mortes e de violência. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós não podemos perder de vista a nossa vocação, o nosso chamado. E a segunda leitura, na carta de São Paulo aos Colossenses, está com muita clareza. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes. Vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo aparecer em seu triunfo, e vós aparecereis também com ele, revestidos de glória, portanto, fazei morrer o que em nós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos, cobiça, idolatria. Não mintais uns aos outros. Já vos despojaste do homem velho, da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Diante de toda a ganância, divisão, violência, maldade, tudo aquilo que existe de tantas e várias situações, aspirai às coisas do alto. Viver, sim, com dignidade, lutar pela dignidade humana faz parte da nossa doutrina social da igreja, mas nunca perder de vista a nossa vida última, nosso fim último, que é estar com Deus, que começa agora aqui, dando sentido à nossa vida, ao nosso dia a dia, para que nós vivamos essa vida iluminada pelo Senhor, naquilo que é possível viver no nosso dia a dia, e ao mesmo tempo olhando para o Senhor, que um dia nós iremos ver face a face, mas enquanto isso, nós o encontramos pela fé, pelo passo a passo em nossa vida. Ser feliz. Quantas vezes pessoas que fazem a opção de serem pobres, né, na vida religiosa, na vida consagrada, para não possuir nada de si, mas possuir tudo, né? Na vida comunitária, quantas vezes acontece isso? A pessoa tinha tudo, portanto, na vida de santos também, nasceu em berço de ouro, mas renunciou a tudo para poder servir na pobreza e fez uma opção, né? Portanto, o sinal da vida consagrada é um sinal também para as pessoas verem o que é essencial na vida das pessoas, na vida do mundo, né? E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que a ganância, a briga, acaba dividindo, separando e tendo muita violência. Por isso somos chamados a buscar as coisas do alto, a buscar sim viver com dignidade, e aí está o nosso papel enquanto igreja, de levar com que a pessoa tenha dignidade humana para viver e ter aquilo que é necessário para uma vida digna, mas ao mesmo tempo não esquecer as coisas do alto e viver para Deus cada vez mais. Que a palavra de Deus desse domingo nos ajude a ver cada vez melhor, com alegria, a nossa vida e fazer a nossa opção pelo Senhor. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Urani, e obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Na semana que vem, a gente tem um programa especial, um Encontro Marcado, onde a gente vai contar a história e a trajetória do Palavras de Vida nos últimos 50 anos. Eu espero você. Tchau, tchau! Queridos irmãos e irmãs, estamos encerrando agora o programa Palavras de Vida e vamos iniciar logo em seguida a Santa Missa em sua casa também, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Salmo 89, no dia de hoje, diz: Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. A Santa Missa é este refúgio, é a nossa casa. E por isso que hoje, Cristo, através do domingo do Senhor, Santa Missa em sua casa, nós entramos também para ser refúgio para você nesse momento de oração. Fiquemos todos juntos, rezando a Santa Missa em sua casa.